refletir na tua vida aí, tá bom? Despojeis, renoveis e revistais. Maravilha, né? Eu mudei só o finalzinho do verbo aí, mas como você quiser, né? Despojar, renovar e revestir, tá bom? Então lembra sempre disso. Por quê? Essas três palavrinhas têm que estar constantemente na sua cabeça, seja fazendo um devocional, seja uma pregação, seja aqui com a gente. É um processo de transformação, não criado por mim, não criado por alguém da moda da época, mas pela palavra do Senhor. Paulo vai dizer que nós precisamos despojar do velho homem, daquilo que da forma que a gente vivia, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, com verdade, decorando, entendendo, revestir de novas ações cristãs, tá bom? Então, esse processo você precisa passar com ele todo dia. É igual o banho que você toma, né? Tirar a roupa suja, tomar o banho e vestir a roupa nova, tá ok? E aí, lembrando, né, você que veio semana passada ou você que tá hoje, tem essa folhinha do lado aí de você, né? Sempre tem essa folhinha ou no caderno, assim, você, o que eu preciso hoje, ao ver essa aula, o que eu preciso tirar da minha vida? Qual o verbo? Não roubar, não mentir, não sei, o que Deus tem falado ao seu coração. E quais são as verdades da palavra de Deus? Quem Deus é, o que Deus quer. Você precisa anotar versículos, né, e revestir. A partir de agora, não faço mais isso, mas eu preciso fazer isso, tá bom? É repetitivo isso, gente? É, mas eu vou falar sempre porque isso aqui é o centro aí do nosso projeto, tá bom? Bom, tem mais gente chegando aqui, seja bem-vindo. Muito bem. Queridos, a gente começou semana passada a nossa primeira aula, Fundamentos da Liderança Cristã. Não conseguimos terminar e hoje a gente vai terminar a segunda parte, tá bom? Semana passada, nós definimos o que é liderança cristã, lembra? Diferentemente de uma liderança, seja um cargo político, seja um chefe de uma empresa, mas liderança cristã tem a ver com quem você é, tem a ver com quem você imita, imitar a Cristo, ser discípulo de Cristo, imitá-lo, né? E você seguir os passos dele. O que Jesus faria? Como eu posso ser a boca de Jesus, as mãos de Jesus, aonde meus pés podem ir levar Jesus, né? Também entendemos a diferença entre posição de liderança e influência. São duas coisas totalmente diferentes. Posição é um cargo que alguém te dá. E influência é aquilo que você faz. Claramente que alguém que tem posição de alguém que tem a posição de liderança, ele pode ter influência também. Mas pode acontecer de você influenciar pessoas sem ser líder. E pode ter pessoas que têm a posição de liderança, mas não influenciam ninguém, né? E aí nós vimos rapidamente ali sobre Jesus, né? Jesus não tinha nenhum cargo, não era um político da época, ele não era um general, ele não era rico, mas o poder de influência de Jesus sobre aqueles que estavam na volta dele. E esse poder tão grande chegou até a gente hoje, tá bom? Isso aqui é o resumo da aula passada, tá bom? Então se você perdeu, quiser rever, você pode rever lá, tá bom? Vimos Atos 27, né? Lembra disso? Da história de Paulo ali? Como ele não era o líder nomeado, mas a diferença que ele fez ali naquele barco, né? Naquela embarcação, naquela viagem, e acabou salvando todo mundo, né? E agora tem uma pergunta aí, você vai anotar aí do lado, tá bom? Não precisa falar, só anote aí, eu vou te dar poucos segundos para você anotar completar quais são as 4 palavras, tá bom? Vou contar aqui um tempinho e você tem que anotar aí. Vai lá, só anote por enquanto no caderno, bote aí A, B, C, D naquela folhinha que tá do seu lado. E quais seriam as 4, sem olhar, tá bom? Não olhe no material, tenta lembrar na sua mente aí. Quais são as 4 palavras que se encaixam aí no A, no B, no C e no D, tá bom? Vou dar aqui alguns segundinhos para você. Vamos lá. Não vale olhar. Bom, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Se você acertou, você dá um certo aí. Se você errou, você faz um xizinho, tá bom? Liderança cristã começa com a nossa intimidade com Jesus. Liderança cristã demonstra liderança servil. A liderança cristã influencia outros para o bem. E a liderança cristã não é uma posição.
Escreve aí pra mim, gente. Escreve aí quando você acertou. 1 de 4, 2, 3 ou 4, tá bom? Ou 0. Não, escreve aí pra gente saber, tá bom? Pode anotar suas notas aí se você quiser pra melhorar na próxima, tá bom? Muito bem. Hoje, queridos, nós vamos pegar um pouquinho sobre Tem fundamentos copiar. da... Tem? Pode escrever aí. Ah, não. Passou e pulou. Eu não tinha copiado. Pulou? Pera aí então, volta pra você. Tô na série, rapidão. Você acertou aí, ó. A Leu o liderança. resumo da aula passada. Aham. Muito bem, acertaram todos, Outros. é que mesmo. Deixa eu Muito bem. ver. Descrição não é uma posição. Ok. Joia. Vamos lá então. Queridos, hoje nós temos dois objetivos, tá bom? Primeiro, nós vamos identificar 3 áreas da liderança. Eu queria que você refletisse a sua vida, tá bom? Pode ser de liderança, mas como pode pensar como qualquer cristão, na verdade, tá bom? É bem interessante isso, gostei bastante dessas 3 áreas, tá bom? E a outra coisa, nosso outro objetivo hoje é entender que é importante crescer como líder e também ajudar outros a crescerem, tá bom? Hoje é esses simples 2 objetivos aí, tá ok? Vamos lá, 3 áreas essenciais de desenvolvimento da liderança. Joia, a Yasmin acertou todas, Rafael errou uma. Isso aí, tá bom. Bom, vamos lá. 3 áreas essenciais, tá bom? São 3 letras C. Eu gosto de letras iguais aí, né? Então você vai lembrar quando eu perguntar quais são as 3 áreas, né, de desenvolvimento, quais são as 3 áreas de um líder cristão que precisam ser averiguados, tá bom? São 3 com letra C. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu ver aqui. Pronto. Você tá vendo aí que tem um bonequinho aí, né? Então fica mais fácil a gente guardar, né? Você tá vendo aí que tem uma seta de conhecimento, tem aí o conhecimento, caráter e capacidade, certo? Conhecimento, caráter e capacidade. Então, uma das áreas, a primeira aí, conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que está na mente do líder, na mente do cristão, na mente do discípulo do Senhor Jesus, tá bom? Tem a ver com aquilo que você conhece da palavra de Deus, tem a ver com aquilo que você conhece de si mesmo, tem aquilo a ver com o que você conhece do mundo, né, de ciência, do homem, em geral, seus conhecimentos, aquilo que você precisa estudar, ouvir, né, ler, adquirir conhecimento. Esse conhecimento a gente também pode chamar ele daquilo que você de cabeça ou aquilo que você é o conhecer, né? Segunda coisa que a gente tem é o caráter, né? Tem muito a ver com o coração. Quem você é, o seu ser. Quais são os seus motivos, né? Com a sua integridade. Quem é você quando está sozinho, né? Quem é você quando não tem ninguém vendo? Ou quem é você quando está no poder? Colocaram você aí, alguém colocou você vai ser pastor dessa igreja, você vai ser líder desse grupo de célula, você vai ser chefe da sua empresa, não sei, o lugar que alguém te colocou como líder. Nessa hora o caráter das pessoas acabam, né? Um político, né? Aparece o caráter da pessoa, né? E tem o caráter cristão, claramente, se a gente está falando de liderança cristã, a gente está falando sobre caráter cristão, né? E o terceiro C aí é capacidade, que tem a ver com as mãos, que é a ideia daquilo do fazer, né? Sua capacidade em que você pode fazer, que você pode dar, que você pode ensinar, né? Que você pode comunicar, como você pode capacitar outros, formar equipes, ajudar, segurar, carregar, instruir, apoiar, tudo isso que você consegue fazer a outros. Então, enquanto caráter tem a ver com quem você é, o seu ser, conhecimento tem a ver com o que você entende, aprende, conhece, né? E capacidade tem a ver com fazer, ministrar a outros, né? Tá bom? Então, você imagina aí um banquinho com 3 pernas. Acho que um banco com 3 pernas é suficiente, né? Se elas estiverem bem equilibradas. Se você tirar de uma perna, o que vai acontecer?
Vai cair, certo? Aí eu te pergunto, né? ah, o que acontece se uma dessas. Eu queria que vocês falassem, tá bom? O que você acha que acontece numa liderança cristã, seja pastor, líder de célula, aqui na nossa igreja chama coinonia, né? Líder de adolescentes, líder em qualquer lugar, líder de um grupo de mulheres, líder na sua casa. O que acontece se faltar uma dessas três aí, tá bom? Se, se falta conhecimento, se falta caráter, se falta capacidade, o que acontece? Eu queria ouvir vocês falando. Um de cada vez. Eu acho, Rafael, que como líder, né, a gente tem que ter a capacidade de trabalhar com as pessoas para desenvolver. Eu acho que essas três áreas, tem pessoas que têm, né, muita facilidade aqui na capacidade, né? Ele tem uma facilidade de liderar as pessoas, de promover os eventos, ele tem uma habilidade. Mas aí, com relação à vida, né, o caráter, às vezes a pessoa tem problema com mentira, então tem que desenvolver. Eu acho que os três aí é desenvolver isso nos nossos liderados, né? E a gente como líder também desenvolver essas três, entendendo que vai ter uma dessas três aí a gente vai ser mais fraco e outra a gente vai ser mais forte. Mas é potencializar isso. Aham. Joia. O que mais? Quem acha que pode acontecer se faltar uma dessas determinadas áreas aí? Isso serve até como suporte, como apoio, né? Uma base. Tem uma coluna bem estruturada, ela feita só com dois pilares, ela não fica tão resistente. É igual a questão da trindade, né? É o envolvimento que dá mais resistência. Joia. Então, como a Fernanda tinha comentado antes, é questão de equilíbrio, né? Aham. Maravilha, perfeito. Tem que ter o equilíbrio, né? O pilar da casa também, né? Joia. O que mais? Se Isso. você acha que faltar uma dessas aí, um desses três pilares na liderança, o que pode acontecer? Boa noite, paz. Boa noite, Eu paz. acho que caso falte um desses, né, desses itens que foi citados aqui, eu acho que vai faltar o crescimento, não vai haver o crescimento, né, porque nosso caráter como líder, como foi falado, precisa ser moldado ao caráter de Cristo, né, Aham. nós precisamos ser exemplo de Cristo, né, para ajudar as outras pessoas, para discipular outras pessoas, né, para liderar. E sem o conhecimento também, se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou passar para as outras pessoas também? Né, se eu não busco crescer na graça e no conhecimento. Então, eu acho que isso dificultaria, né, o crescimento da igreja, né, dos irmãos crescerem, né, na presença do Senhor. Maravilha, Fernanda. Legal. Crescimento, uma boa palavra. Mais alguém? O que acontece se faltar uma dessas três áreas aí, né? Conhecimento, se faltar o conhecimento, se faltar o caráter, se faltar a capacidade. Joia, Junilson. Estou sendo. Deixa eu ver aqui as palavras aqui no áudio, né? Vai haver desequilíbrio. Tá. Mas falta de uma dessas essências, o líder deixará de cumprir o propósito de Deus. Perfeito, né? De um propósito que tem que estar os três aí, pelo menos, né? Muito bem, olha só. Vamos pensar aqui comigo. Mais alguém quer falar alguma coisa diferente do que foi falado? Não? Acho que é a comunicação, Rafael. Falta comunicação? Como assim? Dá um exemplo pra gente. Né? Comunicar, né? Assim, o líder, né? Se comunicar mais com os outros, né? Eu vejo assim, não só pensar em si, né? Mas você tem que interagir com os outros, né? Comunicar, ter como é que se diz, o amor, né? Pensar mais no próximo, né? Como o Senhor Jesus falou, né? Pensar no próximo, é isso. Joia, Eu muito estava bem, aqui tentando. muito bem. Rafa,
O Rafa, eu já penso que, dependendo da ocasião, pode ser que você realmente não tenha as 3 áreas em determinado assunto. Por exemplo, você está lidando com uma situação que você não tem um conhecimento necessário. Eu acho que, às vezes, pior do que não ter esse pilar é você se acomodar no não ter. Você não... Que nem o próprio título já fala, né? Que é desenvolvimento. Você buscar sempre se desenvolver. Então, acho que uma saída legal deveria, assim, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho outros 2 pilares que podem suprir nesse momento, não que eu não vá buscar saber ou buscar me desenvolver nessa qualidade. Entendi, Glória. Talvez um desses aí seja mais importante, talvez tenha uma ordem de importância, né? E você vai desenvolver, claramente, né? Rafa, Fala, Magno. eu estou pensando aqui também no texto de Esdras 7:10, né? Legal. Porque Esdras, ele tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e ensinar. Então, é mais ou menos isso, né? Então, conhecimento, aplicar na vida e repassar para o povo, através, né, dessa capacidade aqui. Perfeito, né? Esdras 7:10, Esdras tinha disposto no coração, né? Tanto conhecer quanto praticar, né? O caso do caráter, para poder ensinar os outros. Perfeito. Ótimo acrescentar aí. Olha só, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar se faltar conhecimento. Como o Rafa falou ali, né? Tá faltando conhecimento. O líder... quais seriam os prováveis... as coisas que poderiam acontecer, né? Então, um líder pode ensinar doutrinas erradas, pode ensinar práticas erradas, pode ensinar as pessoas a ir numa direção errada. Pensa até numa embarcação, por exemplo, né? O pessoal tem o caráter, tem a capacidade, mas não tem o conhecimento do mar que ele está andando, do rio ali, né? Ou do carro que ele está dirigindo. Ele sabe dirigir carro, ele é um bom motorista, só que ele não tem o conhecimento da estrada, né? Então, claramente, ele pode... Se eu não tenho, então exatamente isso. Desenvolver o que eu preciso, e a gente vai chegar nessa área aí, que eu preciso desenvolver mais, né? Mas a pessoa não ter alguns conhecimentos com a necessidade do grupo, claramente. A gente não conhece tudo. Mas se eu estou liderando um grupo de adolescentes, por exemplo, estou imaginando aqui que estou supondo um grupo de adolescentes. Quão importante é eu conhecê-los, conhecer a palavra de Deus aplicada na vida deles, conhecer quais são as suas dúvidas, suas dificuldades. Não adianta eu falar sobre casamento para adolescente, né? Nenhum ali é casado. Então, eles têm a fase deles, né? Quais são as principais dúvidas, dificuldades. Então, conhecimento do meu público, conhecimento da palavra de Deus também, né? Aplicar a palavra de Deus. Então, tem a ver com conhecimento. Então, faltou conhecimento, com certeza pode gerar, como a irmã falou, falta de crescimento, vai gerar algum problema. Então, como o Rafa falou, se eu não tenho conhecimento, então eu preciso buscar a fonte disso. Não posso me acomodar, exatamente. Então, eu senti que preciso melhorar nisso, tá bom? E se faltar, por exemplo, o caráter, o que acontece? Alguém poderia falar, se faltou o caráter do líder cristão, qual pode ser o problema? É muito sério se faltar o caráter, devido, como propriamente já diz, né? O caráter ele tem a ver com o ser. E uma coisa que eu e a minha esposa, a gente comenta muito a respeito do que nós somos em casa, do que somos na rua. Hoje nós estudamos juntos, congregamos juntos e, bom, moramos juntos, obviamente, mas o que nós somos lá fora, às vezes até o nosso olhar, nós temos que cuidar muito para mostrar, de certa forma, aquilo que nós vivemos em todos os momentos, que é o Cristo em nós, né? A gente diz que, como o casamento tem seus altos e baixos, mas nós conseguimos equilibrar, conciliar, né? Até na questão do lá fora. A gente até diz que a gente não é na igreja o que a gente não é em casa.
Nós não somos, nós somos em casa, nós somos na igreja, nós somos lá na escola, né? Tendo sempre o mesmo padrão de Cristo em nós, né? Tentando sempre ter esse patamar aí, vamos dizer assim, né? E isso é o caráter, né? Se nós não estamos de bem, o Deus, a gente não está de bem, mas a gente olha um para o outro, se abraça, se beija, não é isso que Deus quer. Uhum. E aí depois a gente... Perfeito, Alexandre. A falta de caráter também gera falta de confiança. Perfeito. Vocês lembram dos fariseus? Quando Jesus ensinava, as pessoas ficavam admiradas por quê? Porque Jesus ensinava como alguém que tinha o quê? Autoridade. Por que ele tinha autoridade? Porque ele vivia o que ele pregava, ao contrário dos fariseus. E por vezes na Bíblia até fala, ouçam os fariseus, mas não façam, ouçam os líderes religiosos, mas não façam o que eles fazem. Claramente que se faltar o caráter, ninguém confia, exatamente. E claramente que é difícil, quem é líder cristão, né, e tem os filhos e a esposa, né, como é difícil, né? Como é difícil, sim, mas é o que Deus quer da gente. Porque, por exemplo, você pode ser um excelente médico e em casa ser uma tranqueira. Você pode ser um péssimo pai, um péssimo marido, traidor, tudo. Mas você não pode ser... E você vai ser um ótimo médico, mas você não pode ser um bom líder cristão para quem quer que seja um grupo de 3 pessoas e ser um péssimo marido. Porque a gente tem primeiro ter exemplo em casa e tudo mais, né? Não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito, só Jesus, né? Rafa, pode falar. Rafa, uma coisa que eu queria compartilhar também é que existem 2 coisas diferentes que muitas pessoas acreditam ser a mesma coisa e não são, e não é, que seria caráter e imagem. Tem muito líder hoje que se preocupa muito com a imagem e esquece do caráter. Quando eu era mais novo, eu lembro muito bem que eu me preocupava muito com a minha imagem, o que as pessoas iam pensar de mim e tudo mais. E uma vez meu pai virou para mim, ele que me ensinou isso. Ele falou assim, olha, existem 2 coisas, a imagem e o caráter. Ele falou assim, a imagem é o que você é diante dos homens e o caráter é o que você é diante de Deus. Então ele ainda falou para mim assim, então cuida do seu caráter, que Deus vai cuidar da sua imagem. Então isso também é muito importante, a pessoa ela ter um bom caráter relacionado também à imagem. Que eu vejo muitos líderes fazerem tudo para ter uma boa imagem e esquece, e perde o caráter. A imagem dele é linda, mas você vai pegar o caráter dele diante de Deus, é péssimo. Então também é uma coisa bem... Hoje em dia com o Instagram e com coisa que divulga as pessoas, né? Passam uma imagem linda, né? E o que Deus cobra da gente realmente é essa questão de caráter, né? Eu já ouvi parecido com o que você falou, cuide do seu caráter que Deus vai cuidar da sua reputação. Às vezes você pode até sofrer retaliação, falarem mal de você, mas cuida do seu caráter. Na hora certa Deus vai mostrar a sua reputação, né? É exatamente isso. E aí a pessoa faltando caráter, né? Ele pode fazer as coisas por motivos errados. Ele pode querer usar a autoridade dele com poder, né? Ele vai ter uma falta de pastoreio tanto dele quanto de outros, né? Ele vai ser um líder que vai orientar mal, com certeza, né? E nós vamos ter ao longo dos nossos encontros alguns temas específicos sobre isso, tá bom? Sobre caráter e sobre conhecimento também. E se faltar habilidade, né? O que seria habilidade? Então ele tem um caráter bom, ele tem conhecimento, estudou ali, mas na hora de fazer, de transmitir, tem uma dificuldade, né? O que pode acontecer? Pode acontecer também que não tenha crescimento. É a mesma coisa, eu entendo tudo de planta, eu sou um ótimo, o pessoal chama de mão verde, né? Colocou a mão na planta, ela fica bom. Mas se eu não regar a planta certinho, se eu não fizer as coisas na hora certa, não adianta, né? Se eu não podar a planta, eu sei que tem que podar na lua cheia, mas eu não faço, eu peço para outra pessoa fazer, eu acabo, não vai dar certo. Então, a mesma coisa com um líder cristão, né? A gente precisa desenvolver. E essa questão de habilidade é igual andar de bicicleta, gente. Ninguém aprende a andar de bicicleta olhando no YouTube, certo? Você precisa pegar a bicicleta, pedalar, vai cair, vai errar, vai aprender, vai pedir perdão.
mas tem que fazer. E é no fazer. Ah, mas eu tenho, por exemplo, tem muita gente que não desenvolve liderança por vergonha e medo. E muitas vezes, Rafa, é dentro do que você falou. Medo da imagem que as pessoas vão ter, né? Ah, e se eu for lá na frente falar, vão dar risada de mim, porque eu não falo igual aquele homem famoso, eu não consigo falar igual aquele outro líder, né? Eu muitas vezes estou preocupado com comparação e a pessoa não desenvolve habilidade. Mas como é que desenvolve habilidade? Fazendo. Deus pega Moisés e fala, Moisés, ah, Senhor, mas eu sou gago. Não, mas tá bom, você quer, vai lá. E Moisés vai aprendendo, 40 anos aprendendo, mas como? Habilidade. Tem momentos que ele vai lá, Senhor, não sei o que fazer, o povo está reclamando. Faz isso, Moisés. Mas é fazendo. Josué, todos da Bíblia que você pode ver, eles vão desenvolver, os próprios discípulos, né? O que Jesus fala? Ah, Senhor, eles não têm o que comer. Jesus fala assim, fica tranquilo que eu vou dar comida para eles. É isso que Jesus fala? O que Jesus fala para aqueles discípulos? Não, ele manda procurar, né? Vão vocês mesmos e deem para eles. Vocês mesmos, porque é habilidade, desenvolvimento de habilidade. Espírito. Pode falar, Alexandre. Levantou a mão aí, pode falar. Fernanda. Tá, eu vou Pode falar. tomar posse dessa palavra. Que eu devo, aquela questão, é bem isso aí que o senhor falou, que eu vou tomar posse dessa capacidade aí, que eu não vou na frente, muitas vezes por medo, mas ao mesmo tempo eu acredito que a capacidade seja um dos três que é a que menos pode faltar, porque para começar, se tu foi escolhido para ser um líder, é porque alguém viu essa capacidade em ti. Então, pelo mínimo que a gente vai fazer, a gente tem capacidade, a gente não pode deixar de confiar, porque a intimidade com Deus também, Deus escolhe, Ele capacita, né, os escolhidos, a gente tem, como cristão, tem que pensar nisso. Se nós formos escolhidos, então Deus vai nos capacitar a todo momento, desde que nós tenhamos intimidade com Ele a todo momento, né? Então, se tiver medo, vai com medo mesmo, porque é assim que a gente vai aprendendo. Um pastor amigo meu que falou assim, o dia que você perdeu o medo de subir num púlpito para pregar, não suba mais. Porque não é dependendo de nós, dependendo do Senhor. E às vezes, se a pessoa está muito cheia de si para fazer algo, esquece. É com temor mesmo. A gente tem que ir com temor, com tremor diante de Deus e do tremor diante de Deus, na verdade, né? E essa questão de habilidade, ela é desenvolvida fazendo, né? Caráter, como até o Rafael falou aí, né? Caráter tem a ver com aquilo que você é. Ninguém tá vendo. Não dá para tirar foto de caráter, não tem como. Conhecimento é aquilo que você tem a ver com o passado, né? Com o que você adquiriu. E a habilidade tem a ver realmente com o aprendizado, mas na prática, né? Alguém levantou a mão aí, pode falar. João Rodrigo. É o Magno. É com relação a Timóteo, né? Paulo e Timóteo. Porque Paulo, ele escreve, né, 2 cartas para ele, encorajando. Então, encorajando aí nessas 3 áreas, de conhecimento, caráter, né, e a capacidade dele. Porque ele tinha medo das pessoas não aceitarem por ele ser jovem, né? Perfeito. Olha o jovem Timóteo, né? Ninguém te despreze, né? Interessante que você vai ver em Timóteo isso, né? Gente, onde você olha na Bíblia, você vai ver isso, né? Como é importante. Não preciso citar nomes, nem quero ouvir nomes, mas você já conheceu algum líder que faltou alguma dessas coisas e você se sentiu prejudicado, né? Parece que a coisa não cresceu. Eu já vi alguns, né? Faltou. Tá bom, se eu pedir para não falar nome. Não cita nome. Eu não querendo expor, tá sendo gravado. Mas tem, né? E assim, talvez você tenha alguma dificuldade com isso. Mas aí que tá, você tá num curso, né? Estamos aqui para exatamente isso, né? Daqui a pouco eu vou chegar nessas perguntas aí. Deixa eu tentar caminhar aqui. Vamos ver o que vai passar. Não vai passar. Deixa eu... Vamos lá. Bom, olha só. Salmo 78, 72. Diz assim. E
no caso aí na versão tá, e de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes, os conduziu. Uhum. Outra versão diz, e Davi os pastoreou com integridade de coração, com mãos hábeis, ele os conduziu. Davi é um exemplo disso. Davi foi perfeito em tudo? Não foi. Né? Teve momentos que sim, Deus tratou o caráter de Davi. Né? A gente também é assim, querido, a gente não é perfeito, mas Deus vai tratando a gente. A gente vai pecar? Vai ter que pedir perdão, se redimir, reconciliar. Vamos errar com nossos liderados? Vamos, porque a gente não é perfeito. Mas o caráter cristão, eu digo que é assim, não deixar pontas, sabe? Integridade é você não deixar pontas. Não sei se você já lavou o cadarço do seu tênis, e às vezes dá um nó, ou o fone de ouvido, quando você guarda no bolso, e parece que vem alguém ali e enrola tudo aquilo lá, né? Então, integridade é o quê? É você ajeitar o que está errado. Você não pega um fone de ouvido que se embramou todinho, eu não faço isso, nem joga fora porque o fone está embramado. Você vai tirar com cuidado, você vai tirar, ou pensa numa correntinha de ouro, né, que você tem. Eu não tenho essa correntinha, mas você tem, tá? Você pega essa correntinha e aí tá toda com nozinho. Vou jogar fora porque tá com nozinho. Não. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e tirar as pontas, tirar os nós, né? E Davi foi o exemplo. Mas olha que interessante esse salmo. Você consegue olhar aí nesse salmo e identificar as três coisas aí: o conhecimento, o caráter e capacidade? Olha só. De coração íntegro. Tem a ver com o quê? Caráter. Caráter, exatamente. Quem ele era diante de Deus. Aí você tem aí os pastoreou. Tem a ver com o quê? Dedicação. Conhecimento. Tem a ver Conhecimento. tanto coconhecimento como capacidade de cuidar deles. O com mãos experientes, embora eu falei que capacidade tem a ver com experiência, mas com as mãos experientes os conduziu. Tem a ver com o conhecimento que ele adquiriu. Por exemplo, Deus colocou ele para cuidar de ovelha. Lembra disso? Depois colocou ele na casa do rei. Depois colocou ele com alguns grupos, né? Para liderar alguns grupos. Deus fez Davi fugir do rei Saul. Ele estava adquirindo conhecimento. Não tinha uma escola naquela época, né? Mas Davi estava conhecendo ao Senhor, com as mãos experientes que ele tinha, né? De tudo que Deus fez. Desde cuidar de ovelha, cuidar daqueles grupos de, esqueci, 400 homens, 600 homens, né? Começou a ser rei em Hebron e rei da nação de Israel. Tudo isso foi conhecimento de Davi que Deus, a escola de Davi, né? A escola de Davi do campo ao castelo. E a questão da capacidade dele de fazer o que ele fez com a nação de Israel. Pastoreou, cuidou daquelas pessoas. Então tá vendo que interessante, né? De coração íntegro, Davi os pastoreou e com mãos experiências os conduziu. Tá vendo? Vamos continuar passando. Agora é o seguinte, eu queria que você pensasse. Pega o seu caderninho que tá do lado, o seu papel, e você vai colocar os 3 Cs aí. Pode colocar. Escreve assim: conhecimento, caráter e capacidade. E aí, coloca aí, o que você vai fazer? Eu queria que você colocasse para você uma nota nessa fase da sua vida, em quem você está cuidando, seja família, seja pequeno grupo, seja se você está cuidando de alguém, né? Eu sei que nem todo mundo que está aqui hoje está liderando algo, tem pessoas que já lideraram e nesse momento não estão, mas só pensa comigo, que nota você se daria para que Deus está te chamando agora, o objetivo que Deus está trabalhando na sua vida? Qual nota de 0 a 10 você se daria, tá bom? Quantas estrelas? É uma reflexão, tá? Não precisa ser uma nota perfeita, mas que nota você daria para o seu conhecimento, daquilo que você tem adquirido para servir ao Senhor agora onde você está. Então, se eu estou trabalhando com adolescentes, nossa, eu não conheço nada deles. Estou dando um exemplo do adolescente aqui, tá? Estou cuidando de adolescentes. Nossa, eu preciso aprender muito, então vou dar nota 2, né? Nota 3. Eu estou médio. Não, tenho estudado bastante sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre esse grupo, sobre casamento, por exemplo, casamento, família, esposa ou marido, tal. Caráter, de 0 a 10, como estou nessa área, diante dos olhos do Senhor? Nossa, eu estou ruim, eu preciso melhorar. Essa semana eu estou ruim, eu estou sabendo que eu não estou... se as pessoas olhassem a minha vida em casa,
diante do celular, computador, eu preciso melhorar bastante. Então é 3, é 2, é 1, é 5, é 10. Então você coloca aí quanto você acha que você não vai apresentar para ninguém, tá? Fique tranquilo que você não precisa se expor. Mas tenha anotado isso aí sempre para você. E capacidade. Como você tem agido? O que você tem realizado, tá bom? Dentro da sua liderança, você tem conseguido transmitir o conhecimento, você tem conseguido abençoar as pessoas, você tem conseguido agir, você tem conseguido ajudá-los, a seu grupo a crescer, você tem conseguido, não sei, você tem conseguido desenvolver as habilidades, tá bom? Capacidade tem a ver com habilidade. E aí você coloca essa nota, tá bom? E aí você vai ver qual tá mais forte, qual tá mais fraco, igual a gente conversou. Nem sempre a gente tá equilibrado e nem sempre tá tudo bom. Tudo bem, a gente não é perfeito, mas tente identificar na sua vida, querido, qual dessas áreas aí, qual nota que tá e qual que precisa melhorar, tá ok? Eu espero que você tenha feito aí. Segunda coisa, não para por aí. Você identificou. Mas agora você precisa identificar qual é o seu plano de ação para crescer na área mais fraca. Então, como foi falado por aí, né? Uma pessoa entendeu que no conhecimento ela tá ruim. Opa, eu preciso melhorar em conhecimento. Mas o que eu vou fazer? É uma coisa que a gente precisa pensar. Não é só saber, eu sei que eu tô ruim nisso. Não. Você já deu as notas, né? Até para quem é casado, pode perguntar depois pro casado, como é que você acha que eu tô nessa área, né? Ou se você tem um amigo pessoal, você tem um pastor, você tem um líder espiritual, né? Você tem alguém que você possa contar com ele e falar assim, por favor, me passa um feedback aí, né? Como que você acha que eu tô nessa área aqui, tá bom? E aí um plano de ação a gente vai tentar caminhar junto nesse plano de ação, tá bom? E a terceira é o seguinte, eu vou dividir essa semana vocês em grupos de vida, tá bom? Esses grupos são formados por homens e mulheres, grupos de 3, de 4, de 2, de acordo com o número que vocês têm. O que acontece? Vocês vão precisar se reunir 15 minutos, tá, gente? Eu vou dividir os grupos, aí vocês vão formar um grupo de WhatsApp junto. Esse grupo é para vocês se encontrarem, tá bom? Então vocês decidem, ó, gente, vamos se encontrar sábado, 7 horas da manhã, meio-dia, o trio ali, vamos pensar em trio, tá? Vocês vão se encontrar e uma chamada de vídeo via WhatsApp mesmo, tá bom? Quem não sabe, ó, por exemplo, você tá aqui no WhatsApp, né? Você clica aqui em cima, nos 3 pontinhos, e faz uma chamada de grupo lá, tá bom? É só você chamar, né? Tá no grupo lá que eu vou criar para vocês, ou vocês mesmos criam, e faz uma chamadinha de grupo lá, não precisa ser um Meet igual a gente tá aqui, dá para ser pelo WhatsApp mesmo, tá bom? E vocês vão ali se conhecer, opa, tudo bem, eu sou o Rafael, eu sou o Alexandre, eu sou o Rafa, né? Eu sou daqui de tal cidade, tal, 15 minutinhos, gente, por semana. E aí vocês vão compartilhar, queridos, a minha área de dificuldade é a área do caráter. Você não precisa se expor, falar quais são seus pecados, não precisa. Mas meus irmãos, orem por mim, tá bom? Essa semana. Eu quero muito crescer nessa área. Ora por mim por essa área. Você pode pedir oração pelo que quiser, tá bom? Então vocês vão compartilhar o que vocês têm passado. E esse grupo vai se reunir toda semana, tá bom? Não é uma chamada de 1 hora, nada. Claro, se o grupo quiser prolongar, mas a ideia é 15 minutos. Né? Fala ali cada um, 2 minutos, ora e encerra, tá bom? Gente, isso é muito importante. Grupo de vida ajuda você a crescer muito, ajuda você a se abrir, ajuda você a ter parceiros de oração, seja o irmão lá longe, seja o irmão que você nunca viu, mas são pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te ajudar a crescer, tá bom? Então, isso que você deu ponto agora, que já está anotado aí do lado, você vai falar com o pessoal. Você não precisa mostrar para eles, olha, meu pontuação é essa, mas você pode pedir oração, né? Ora por mim por isso, eu tô pastoreando, eu estou cuidando de um grupo de adolescentes, ora que eu tô com muita dificuldade e com falta de tempo, não sei, tá bom? Depois eu vou formar esses grupos de vida aí. Vamos continuar aqui o nosso... Agora, sobre a importância da liderança. Por que é importante ter liderança? Primeira coisa, a liderança faz as coisas acontecerem. Você já chegou em algum grupo e aí o líder não chegou? Já aconteceu isso?
que as pessoas fizeram? Talvez você foi convidado, né? E o líder não chegou. E agora? O que acontece? Vai ficar um olhando para a cara do outro. Vai ficar... Não acontece nada. Se não aparecer um líder ali, vai ficar um olhando para a cara do outro até o primeiro ir embora. Uma vez eu fui numa igreja e o professor da escola dominical dos jovens faltou. Cheguei lá. O Magno Diel que tá aqui comigo, até tava comigo, ó, para não deixar eu mentir sozinho. Ó, brincadeira, para não deixar eu mentir. A gente foi numa igreja lá em Parintins e o líder de jovens tinha faltado. Mas já você fala. O líder de jovens tinha faltado e aí eu peguei e falei assim, pastor, se quiser eu dou aula. Né? Já tinha coisa preparada, a gente estava visitando a igreja, né? A gente morava no interior e viemos lá na igreja e os jovens estavam lá, eu cheguei e falei, dou aula, né? E tinha alguns textos na mente, eu preguei até sobre Mateus 7,14, né? Acho que foi Mateus 7 alguma coisa, né? Mas aí, pode falar, Mari. Me lembrei de um grupo que ficou sem a liderança e virou um caos. O grupo de Moisés lá no Egito, quando ele subiu, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro sem a liderança. Perfeito. Começa a aparecer coisas, né, que exatamente, muito bem aplicado, né? Então, se tem um grupo assim, geralmente quem Deus chamou, ou alguém que tem um donzinho de liderança, vai aparecer. Gente, vamos cantar uma música? Vamos orar? Imagina uma igreja, né, se o pastor ficou doente e não veio, né? E aí, o que acontece? Alguém fala, irmão, vamos orar, né? Vamos ler a Bíblia. Deus vai levantar ali, querido. Então, a liderança faz as coisas acontecerem. E se não tiver um líder, tá pensando no que a Mari falou, se não tiver um líder, o perigo é levantar um líder errado, certo? Alguém que não é líder diante do Senhor, alguém que não tem caráter, alguém que não tem habilidade, alguém que não tem conhecimento, né? E aí pode levar esse grupo pro lado errado também. E é oportunidade de desviar, né? Não sei. Então por isso que Deus chama homens e mulheres como vocês para ser liderança diante do Senhor com essas três coisas, né? Caráter, conhecimento e a capacidade de servir. Então isso acontece com uma liderança. Na verdade todo mundo precisa de liderança. Um país precisa de liderança, uma igreja, um grupo precisa de liderança, né? O mundo precisa de liderança, né? Pode falar, Mari. É que ela não baixou a mão, mas já tá. Já baixei a mão dela. Muito bem. Fernando. Outra questão, pode falar. Pode falar, Alexandre. Como eu não estou no meu, daí eu levanto a minha mãozinha. Opa, agora eu vi que você, Fernanda. Pode falar. Não, me corrija se eu estou errada. Agora, falando nessa questão do caos, né? Eu acho que uma das características do líder é ele já, no momento que ele assume alguma coisa, ele já está preparando alguém para essas situações, né? Então, nesse tipo de situação que a gente percebe que tem que repensar o trabalho, no caso do líder, né? Porque um líder sem os discípulos, eu acho que não adiantou de nada. Não, tipo assim, passou todo aquele tempo e no momento que sai, acaba o grupo todo porque não tem ninguém. Então, assim, acredito que no pensar não houve uma liderança, né? No momento que está entrando, já tem que ir trabalhando a todos, né? Eu vou só te corrigir uma coisa, Fernando. É que você adiantou o que eu vou falar lá na frente. Olha, você já, é esse caminho mesmo. Esse é o caminho, a gente vai chegar lá. Mas você já construiu, tá vendo? Você já construiu o que a gente está formando aqui, né? A base da necessidade da liderança. E o que você falou aí, a gente vai chegar lá. Mas é isso mesmo, você já anteviu a necessidade. Porque às vezes o líder vai faltar. E aí? O que o grupo vai acontecer? Porque sem a liderança as coisas não acontecem. E se eu deixar de ser líder, o trabalho morre. Ou então, como o povo no deserto. Se deixar de ter a liderança, o povo vai se desviar? Então tem que ser treinado liderança, né? Josué vai ser o líder de Moisés. Ele vai agir como Moisés.
Arão, embora era líder, mas ele errou, né? Errou porque ele não estava sendo um discípulo de Moisés nem do Senhor, né? Errou algumas coisas ali, mas perfeito, muito bem. A própria regra é essa, né? Ir de fazer discípulos, né? Quando você faz discípulos, você falou a questão da influência, né? Você faz, acaba fazendo pessoas olharem para você como líder e se posicionarem também. Ah, eu quero ser o líder assim. Então, quando ele não tiver, eu sei que eu posso fazer também. Perfeito. Outra verdade é que a liderança, ela induz o crescimento. Lembra que a gente falou semana passada, né, que ela determina o crescimento. Eu não gosto dessa palavra determina. Por quê? Porque quando fala determina, quer dizer que depende só dele. Não, eu acho que quem determina é Deus. Né? Deus determina o crescimento. Mas a liderança, sim, ela induz o crescimento. Então, quando você tem conhecimento, você tem caráter, você tem capacidade, aquele grupo vai crescer. Quando a gente fala em crescer, gente, não é número. Porque às vezes você está num lugar, você tem conhecimento, você tem caráter, você tem capacidade, e a igreja não cresce, aquele grupo não cresce em número. Talvez aconteça isso, não é culpa sua, né? Não tem o que você fazer, não tem um método humano, né? Deus não, é aquele povo ali mesmo, são 12 discípulos, eram 12 e pronto, Jesus tinha 12 ali mais perto dele, né? Mas crescimento sim, crescimento espiritual, crescimento de se tornarem discípulos, tudo isso acontece, né? Então é verdade que a liderança, ela vai induzir o crescimento. Então a importância da liderança é que ela faz o grupo se movimentar, faz o grupo caminhar para onde Deus quer, e ela também vai ajudar a crescer. Esse grupo vai crescer provavelmente em número de pessoas, provavelmente em qualidade, em conhecimento, em proximidade com o Senhor, né? Então isso é muito importante, o quanto a liderança faz o grupo crescer. Você lembra, se você conhece a história de Israel, você lembra que Israel dividiu norte e sul, Israel e Judá, né? E o reino do norte não teve nenhum rei bom, não teve nenhum, zero. Mas o reino do sul, onde ficou Judá, teve 9 reis bons e 8 reis bons e 12 reis maus, mais ou menos isso. E você perceber a diferença quando estava um rei bom e quando estava um rei que não seguia a Deus. É bem claro, né? Esse rei seguiu ao Senhor tal, o que o povo fazia. E quando vinha um rei mau, o povo não crescia espiritualmente. O povo se debandava para idolatria, para prostituição, para tantas coisas, né? Então é um exemplo. O poder que a liderança tem em cima dos seus liderados. Olhando para os líderes de Israel, né? Então, queridos, a ideia é o quanto que o seu desenvolvimento em relação a conhecimento, em relação a caráter, em relação a capacidade, vai ser importante para dar direção para o grupo, né, para a igreja, para a célula, grupo de adolescente, família, o que for, e o quão é importante isso, né? Quanto ele vai ajudar a crescerem. Então, direcionar e crescimento, tá bom? Qual é a importância da liderança? Passando aqui. Abre lá sua Bíblia em Romanos 13, capítulo 1. E alguém lê pra gente, por favor? Romanos 13, 1. Quem poderia ler pra gente? Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, que as autoridades que existem foram por ele instituídas. Muito bem. Foram instituídas por Deus, né? A autoridade é instituída por Deus. Então, Deus, sejam líderes bons ou ruins, Deus permitiu estarem lá, né? Deus usa até a liderança má no governo, usou na época de Jesus, né? Usou Herodes, usou na época os discípulos, né? O próprio Pilatos, né? Pilatos também. Na verdade, Deus usou toda a liderança, desde os gregos, né, os romanos, tudo que eles formaram, preparando o campo para Jesus chegar, né? E quanto mais a liderança cristã, você vai ver ali em Atos, quando Deus fala, separa, tinha liderança lá, né, formou os 7 homens lá, os 7 diáconos, né, em Atos, para que os discípulos pudessem fazer o trabalho de pregação e oração.
depois ele escolhe Paulo e Barnabé para alguma coisa especial, mas Deus institui, ele capacita também, como alguns falaram aí, né? Deus capacita os chamados, né? Realmente ele dá dons, ele capacita, ele escolhe com seus propósitos soberanos. Isso não é desculpa para a pessoa falar, né? Ah, então se Deus me chamou, ele que vou ficar sentado esperando. Não, Deus nos dá alguns desafios também. Mas eu queria perguntar para você é o seguinte, eu queria que vocês respondessem brevemente. Se liderança é uma tarefa dada por Deus, o que nós podemos fazer para levar a sério esses princípios que a gente já viu e responder ao chamado que Deus nos deu como líder? Deus dá o dom, Deus chama, mas o que eu posso fazer? Vamos lá, quem poderia dizer? O que eu posso fazer? Deus me chamou, mas o que eu posso fazer para desenvolver esse dom, para fazer ele da melhor forma possível? Primeiramente, eu preciso obedecer a esse chamado, né, essa tarefa, e buscar viver uma vida de santidade, oração, conhecimento da palavra, né, para que eu possa desempenhar com excelência essa tarefa que foi me dada. Foi dada a cada um de nós, né? Oração, leitura da palavra, né? Crescendo na graça e no conhecimento. Oração, leitura, obediência, né? Perfeito. Pode falar, alguém levantou a mão aí, Alexandre. Pode falar, Alexandre. Posicionamento, para mim, no meu ponto de vista, é uma característica de não só de todo cristão, mas inclusive um líder. Ele tem que ter um posicionamento de servo, um posicionamento disposto a servir. Muito bem. E assim, um dos pontos principais, né? Isso. Maravilha. Mari? Sim. Eu acredito que ele precisa viver o que ele está ensinando, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, o que não é. Então, antes da gente poder estimular ou influenciar outra pessoa, eu preciso viver primeiro. Olha, o desafio de viver aquilo. Maravilha. Rafa, pode falar. Ô, Rafa, eu acho que querer também, né? Porque foi o que você falou na última aula, não é uma imposição, não é um lugar que te colocam ali por poder ou nada. Às vezes a pessoa não quer ser líder, nem todo mundo nasceu para ser líder, mas ela força uma coisa que não é para ela, então... Joia. Já vi alguns movimentos, né? Que forçavam todo mundo a ser líder de algo, né? Ah, você é crente há tanto tempo, você é líder. Não, nem sempre vai ser isso. Tem a questão do querer, até Deus trabalhando no coração, né? Deus... Existe às vezes, Rafa, Deus vai chamar e a pessoa não quer. Lembra de Moisés, né? Não quer, mas aí vem qual é a motivação do não querer, né? Então Deus pode estar chamando, né? Tem alguns aqui de vocês que não são líderes, mas Deus pode estar chamando e a recusa pode ser pelo quê? Temor a homens, não quero servir, então tem as desculpas. Mas também tem isso, né? Deus tem a questão também de Deus ter te chamado e você ser obediente, como a irmã falou, né? Alguém levantou a mão aqui, pode falar. Eu de novo. Eu acho interessante essa questão, só um ponto de vista a respeito desse posicionamento, né? O senhor falou que existe aquela questão, fulano tem tudo para ser um bom líder, tem aquela visão, não sei o quê, mas tem a questão do discipulado, tem a questão do estudo, do preparar, porque Deus, ele capacita os seus escolhidos, né? Então, é nessa questão que eu me refiro, que nós temos que que nem o que estamos fazendo agora, nós estamos nos capacitando, né? Nós somos líderes de uma juventude, porém, eu não sou só líder, que nem eu digo assim, eu nem gosto muito dessa titulação, né? Eu digo, eu não sou líder, eu aprendo mais do que lidero. Então, buscar me posicionar para absorver muito mais conhecimento do que vem de Deus do que das próprias pessoas, vamos dizer assim, que está à nossa volta. E aí, em cima disso aí que você falou, tem a ver com todos são chamados para ir pregar, sim. Tem algumas coisas que Deus nos para todos os crentes, né? Para todo mundo.
Mas tem coisas que Deus chama alguns especificamente, né? Vamos lá. Sim. Tá aqui. Aí, deu certo aqui agora. Então, pensando nisso, o que vocês podem fazer? O que a gente pode fazer, na verdade? A primeira coisa é cresça você mesmo. Tem a ver um pouco com o que a Mari falou, né? Eu preciso viver antes de ensinar, né? Eu preciso viver, tá certo, eu preciso aprender. Mas a primeira coisa é você crescer. Você precisa crescer, né? A gente precisa aprender a escolher crescer. Se você olhar ali, é uma decisão, é uma escolha, né? 2 Pedro 3,18. Pode abrir na sua Bíblia aí se você quiser. 2 Pedro 3,18 vai dizer, né? Mas cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Alguém falou alguma coisa aí? Tá. Então, é uma decisão, queridos. A gente precisa escolher crescer. A gente precisa entender que eu preciso desejar crescer. Uma vez uma criança perguntou, pai, por que a pessoa, quando fica adulta, ela para de crescer? Né? Já pensou isso? Por que o crente, quando chega numa fase da vida dele, ele para de crescer? Nós não podemos parar de crescer. Nós temos que estar sempre crescendo, né? Então tem pessoas que acham assim, já atingi uma maturidade tranquilo. Mas o próprio Pedro está dizendo que a gente precisa crescer continuamente. Não pode haver uma estabilidade no cristianismo. Ainda mais quem é líder. Porque às vezes a pessoa, fiz um seminário, pronto. Já agora eu posso ser pastor e pronto, já cresci tudo que eu tinha para crescer. Não. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus continuamente, certo? Ninguém pode dizer, nossa, conheço tudo da Bíblia já, beleza, já sou fera, sou pós, não preciso crescer, não preciso me aproximar mais de Jesus. Não. A gente precisa sempre estar continuando crescendo. Pode falar, Magno. Essa questão aqui, a gente passou por uma situação aqui, né, na igreja, de pessoas que estavam cresceram, ao ponto de não querer mais crescer. Aí é não ter humildade, né? Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos a profundidade do nosso pecado e mais humildes ficamos. Mas eles não entenderam isso. Estamos cheios de si mesmo. Às vezes nós estamos cheios de si mesmo. Humildade, né? Que é a pergunta que eu ia fazer, né? Só para vocês pensarem, o que dificulta as pessoas a crescerem, né? O que dificulta as pessoas a quererem crescer? Talvez humildade, talvez preguiça, talvez tudo isso, né? É Paulo falando isso. Quando eu era menino, falava como menino, né? Paulo mesmo está demonstrando que cresceu, né? Olha Paulo quem era, né? Paulo, alguém que conhecia muito da palavra, mas precisou continuar crescendo, né? Diante do Senhor, né? Então, você precisa escolher crescer, querido. E eu creio que se você está fazendo esse curso com a gente aqui, é porque você entendeu. Eu quero crescer. Não quero ficar estagnado. Eu quero crescer. Mas, continuando ainda, não adianta você só querer crescer, né? Quero emagrecer, tá bom, mas você precisa planejar como você vai emagrecer. É, quero me tornar um médico, tá bom, mas você precisa se planejar, como vai ser isso. Quero construir uma casa, tem que se planejar, né? Tem 2 textos básicos aí, um é de Lucas 14, 28, que tem a ver com salvação, na verdade, com escolher seguir Jesus, mas é um princípio muito interessante, né? Ali em Lucas 14, se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas 14, versículo 28, na minha versão vai dizer assim. Lucas 14, 28. Diz assim, na NVI, tá? Lucas 14, versículo 28, achei aqui. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus está dizendo assim, as pessoas para seguir Jesus, não é só falar, eu quero aceitar Jesus, quero seguir Jesus. É uma disposição que você toma, né? Você fala assim, você entrega a sua vida para Jesus. Você não entrega só a salvação da sua alma, você entrega o senhorio dele. Então, antes de construir algo, calcule. Antes de um rei sair para a guerra, calcule. Então, você quer crescer, você precisa planejar.
como vai ser esse crescimento, tá bom? Provérbios também 16:9. Alguém lê pra gente aí, por favor? Provérbios 16:9. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Claro que esse versículo fala sobre nunca podemos deixar de incluir o Senhor no nosso planejamento. Mas o homem também planeja, certo? Então o homem planeja e o Senhor comanda. E é isso, né? Nós precisamos aprender a planejar. Senhor, eu quero crescer, mas como é que eu vou crescer? Então você tem que se perguntar quais são as áreas em que eu quero crescer. Qual é a área que eu preciso? É pessoal, ministerial, familiar, emocional? Quais são as ações no meu planejamento? Eu tenho que entender quais são as áreas que eu preciso crescer e quais ações eu vou fazer para crescer em cada área. Como eu posso melhorar como marido, como esposa, como mãe, como filho, como pai, como ministro, como o que for. Quais são, o que eu preciso fazer? Não é só saber, mas é planejar e planejar como vou fazer, né? E quais as datas em que iniciaremos ou concluiremos a ação. Isso também é muito importante. Você pensar em métodos e quando eu vou começar a fazer isso. 1 Coríntios, olha só que interessante, acho que tem a ver com o que o Magno falou, né? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo está escrevendo essa carta para esse povo de Corinto, que não era um povo fácil. Se você conhece. Ô, igrejinha, hein? Igrejinha difícil. E Paulo não vai xingar eles aqui, mas vai dar é um método bom para corrigir os irmãos, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo vai chegar para eles e falar o seguinte: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Depois Paulo vai exortar eles ali, vai corrigir eles, né? O que Paulo chama o pessoal de Corinto? O que eles eram? Carnais. Carnais. Crianças em Cristo. É o quê? Crianças em Cristo. Crianças. Mas não só crianças. Nanismo. Por quê? Eles eram imaturos. Imaturos. Mas então, meu filho, eu tenho 3 filhos, um de 15, um de 10 e uma de 7. Minha filha é imatura para algumas coisas. O de 7 também, o de 15 para a sua idade, certo? Agora você imagine seu filho de 10 anos ou 15 anos, você ter que dar comida na boca para ele, né? Ou tomar leitinho na mamadeira. Tá certo isso? Uma criança de 1 ano tomar um leite na mamadeira tá errado? Acho que não, né? Mas e uma criança de 7 anos tomar leite na mamadeira? Tá errado. Então tem a ver, Paulo quando chama eles de criança, ele tá chamando eles de imaturo, né? Mas tá chamando eles de atrasados, entendeu? Eu não sei nem qual o nome que usa para isso. Mas, ou seja, eles não estão crescendo. Vocês entenderam? Vocês já eram para estar comendo picanha, comendo carne, comendo um pão gostoso, mas vocês estão tomando leitinho. E aí são pessoas que pararam de crescer. Não tá certo isso. Então, o crente, ele se converte, a gente tem que entender, né? Eu não posso chamar um crente que tem pouco tempo de convertido, né? E exigir algumas coisas dele. Mas já tá tanto tempo em maturidade, né? Vamos chamar de nanismo, né? Tem pessoas que levam um filho, né, no médico porque tá com uma idade, mas o tamanho dele não condiz, né? Então, é uma doença isso. Não sei se o Rafa pode me ajudar, e o Rafa é farmacêutico, né? Mas tem um nome isso, que eu esqueci agora. Mas eu acho que nanismo é o mais, né? A pessoa não cresce na altura que era para crescer, né? Então, cresça você mesmo, querido. Escolha crescer, planeje e nunca pare de crescer. Nunca pare de aprender, nunca pare de desenvolver as habilidades. Nunca deixe achando que seu caráter, sua integridade, né? Sempre buscando ser mais santo diante de Deus, diante dos homens, né? E agora tá o que a irmã falou, que a Fernanda falou. Eu não posso crescer sozinho. O que eu preciso fazer?
Novos líderes, né? Preciso fazer Fluir os demais. exatamente. É influir os demais. E influir. Lembrou do influir? Muito bem, fiquei feliz agora, hein? Queridos, que árvores são essas? Quem sabe dizer que árvores são essas? Acho que ali, o segundo ali, deve ser um açaizeiro. Ó, quem Nossa. conhece sabe da bênção, né? O ouro do norte. É. E a outra, aí, saudade. geralmente, a outra tem no Brasil inteiro. Não é cajueiro. Belém é a capital dessa árvore aí. Castanheira? Não, é a mangueira. Capital da Ah, mangueira. mano. Lá tem muita mangueira, cai as mangas nos carros, tudo. Eu amo manga. Se você já viu um pé de manga, ele pode ter, ele geralmente, manga, o Genilson sabe aí, a mangueira. Se você já viu uma mangueira, geralmente quando alguém tem uma produção de manga, que é para vender mesmo, aconselha-se que plante uma manga a cada 25 metros, porque a mangueira ela cresce sozinha. Ela faz sombra, ela é empoderada, né? Ela é gigante, dá para construir uma casa na árvore. E quem já viu o açaizeiro, o próprio açaizeiro, o que acontece? Cai os açaís na beira do pé dele e ali gera o quê? As plantinhas, frutinhas, frutos. Os frutos, né? As mudas. Isso. O Genilson que está aí, lá em Afuá, o Genilson é um querido amigo nosso, um líder lá na igreja presbiteriana de Afuá. E lá tem muito açaizeiro. Na base onde a gente morava tinha muito açaizeiro, né? E a gente fala os filhotes ali, né? Todo açaizeiro bom, você não vai achar um açaizeiro sozinho. Ele sempre tem os filhotes. Porque o açaizeiro vai crescendo e com o tempo você derruba ele, né? Para pegar o palmito e tal. Mas sempre tem os filhotes ali crescendo. Geralmente se deixa ali saudavelmente uns 7 filhotes. Mas é essa a diferença, queridos. Nós temos que ser líderes açaizeiro e não mangueira. Ninguém pode ser um líder sozinho. E às vezes a liderança tem medo de preparar outros, tem medo de alguém puxar o tapete, tem medo de que o líder passe ele, tem medo que o liderado, se torne um líder melhor que ele, mas isso não é uma visão cristã. O líder cristão, ele tem que estar sempre preparando outros, ele não sabe quando Deus vai tirar ele de cena e de ação. E ele tem que estar olhando quais são aqueles, tem que estar orando, tem que estar apoiando, tem que estar trazendo para junto de si, igual Jesus fez com os discípulos. Gente, Jesus não escreveu nada. Jesus trabalhou num lugarzinho pequenininho, menor que o estado de São Paulo. E olha onde chegou o evangelho hoje. Por quê? Porque ele treinou discípulos. Eram homens perfeitos? Não. Os discípulos eram com o mesmo poder de Jesus? Não. Os discípulos tinham as mesmas habilidades que Jesus? Não. Teve um até que traiu Jesus, né? E alguns negaram ele. Mas olha só, Jesus treinou discípulos. Quando ele sai de cena, ele morre, ele ressuscita, ele ressuscita. Aqueles líderes, aqueles homens que eram pescadores, homens simples, homens iletrados, né? Olha o que eles fizeram. Claramente que eram discípulos de Jesus. Então, queridos, qual a importância? O líder não pode ter medo de levantar outros líderes. Ele não pode ter medo, pelo contrário, ele tem que estar sempre pensando, Senhor, estou aqui até que o Senhor quiser. Mas o dia que o Senhor quiser me levar... Senhor, na verdade, querido, o líder tem que sempre estar falando assim, Senhor, levanta líderes melhor que eu. Isso é humildade. Senhor, levanta homens e mulheres que sejam melhores do que eu. E a hora que o Senhor quiser me tirar de cena, você me tira. Pode falar, Fernanda. Só uma dúvida que eu gostaria de tirar, né? No caso, assim, a pessoa é um bom líder, né? Tem desempenhado o seu papel com excelência para o Senhor, né? Tem sido uma pessoa de caráter, tem buscado conhecimento, tem buscado capacidade, né, para desempenhar aquela tarefa. Mas e quando acontece, né, como a gente vê às vezes nas igrejas, pessoas que estão sendo lideradas, mas que querem continuar tomando só aquele leite materno, querem continuar sendo mimados, né, não querem crescer, né, mas querem ali ficar sendo tratados como crianças. Como é que a gente age diante de uma situação dessa? Joia. Você pode até ler 1 Coríntios 3, 1 e 2, quando Paulo vai e repreende os irmãos ali, né? O trabalho é do Espírito Santo convencer as pessoas, é claro. Mas quem é líder
não pode permitir o seu grupo não crescer. Então, através da oração, através do ensino, através da prática, através do exemplo. Exemplo é muito importante, né? Os líderes às vezes querem que todo mundo cresça e ele mesmo não cresce. Então, você crescendo nessas áreas todas, vai ser um exemplo. Se uma pessoa não quer crescer, você pode usar esse texto de Paulo. Querido, você já era para estar comendo carne e está tomando leite. Você precisa crescer, né? Você precisa, senão, você não dá frutos. Uma árvore que não cresce, né, ela não dá frutos, né? Crescimento tem a ver com dar frutos. E Deus chama as pessoas para dar frutos. Então, se tem algum irmão que não está querendo crescer, provavelmente, olhando também para João capítulo 15, aquela pessoa não está em Cristo, não está pegando da seiva de Cristo ali, né? Então, é necessário realmente repreender, né? Corrigir, né? O que vai dizer em 2 Timóteo 3,14, 2 Timóteo 3,16, né? A Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem se torne perfeito. A ideia de perfeito ali é aquele crente que cresce, que cresceu, maduro. Então, 2 Timóteo 3 também vai falar isso, e na verdade todas as escrituras, né? Pode falar, Alexandre. Aí eu de novo. Fernanda. Espero não me avançar novamente, mas eu lembrei de outra situação. Agora, na questão da liderança, que eu já vi acontecer também. O líder é tão bom, no caso, só que ele acaba não trabalhando com o grupo. O exemplo, né? Um grupo de jovens na igreja. O líder é tão bom e esquece de dizer para os discípulos que eles estão ali para seguir Jesus. Aí, de repente, acontece algo e esse líder sai, aí esse grupo quer ir tudo atrás do líder. Joia. Então, assim, isso aí é outra situação, né? Joia. Das nossas aulas vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Sobre esse treinamento. De novo. Mas é uma aula inteira. Uma aula inteira sobre isso. A gente aqui, essa aula de hoje é mais uma base, né? De tudo que a gente vai ver. Então, se você olhar lá, depois eu mando de novo no grupo, cada aula vai trabalhar no quê? Exatamente nesses três. No conhecimento, no caráter e na capacidade, tá bom? Então, cada aula que a gente vai ter vai geralmente desafiar você a crescer em caráter, ou crescer em conhecimento, ou crescer em capacidade nas habilidades, tá bom? Você vai chegar lá, Fernanda. Vou correr que eu tenho mais 7 minutinhos, mas ótima pergunta, é isso mesmo. Terminando aqui já, porque nós já estamos aí na reta final. Bom, queria só pensar aí, não responde ainda, espera todo mundo pensar. Quais são as 3 áreas da liderança, de uma liderança eficaz? Quais são os 3 Cs? Você consegue? Escreve aí rapidinho no seu papel aí. Quais são os 3 Cs, as 3 áreas de liderança eficaz, tá bom? Escreve aí rapidinho, são 3 letras Cs. Vou dar alguns segundos só. Bom, pode falar agora. Quais são os 3 Cs? Crescimento, caráter e capacidade. Olha, conhecimento, caráter e capacidade. Muito bem. Vamos lá, complete a frase aí. A liderança é importante. A liderança faz as coisas. Escreve aí. Se você falar, talvez você dê spoiler, dê dica para os outros, né? A liderança ela é importante. A liderança faz as coisas acontecer. Faz as coisas. A liderança induz o quê? Crescimento. Olha a resposta para quem não fez aí. A liderança é importante, a liderança faz as coisas acontecerem, faz o grupo andar, caminhar, né? E a liderança induz o crescimento do grupo. Outra pergunta. A liderança é o que de Deus? É um dom de Deus. E somos responsáveis perante Ele por o quê? Agora eu quero ver. Por somos responsáveis perante Ele. Crescer. Crescer. E a levar. Incentivar os outros. Mas com a letra A. Mas pode ser incentivar, não tem problema. Mas e o quê? Ajudar os outros a crescer. A crescerem como líderes. Vamos lá.
Liderança é um dom de Deus e somos responsáveis perante Ele por crescer. Você como líder precisa crescer, mas também você é responsável, né? E ajudar os outros a crescer. Então, se você não está crescendo, o líder pode estar até ajudando outros a crescer, mas ele mesmo não está crescendo. Está errado. O líder está crescendo, mas não ajuda ninguém a crescer. Ele é um líder mangueira. Só ele que está ali. Tem medo de perder a liderança, não gasta tempo treinando outras pessoas, investindo em outras pessoas, dando oportunidade para outros servirem também, né? Ele quer... tá errado também. Então, a liderança é um dom de Deus, mas nós somos responsáveis por crescer e ajudar a outros a crescer. Terminando aqui, queridos, com um plano de crescimento pessoal. Vou mandar isso aqui lá no grupo. Eu quero que vocês preencham isso durante a semana, tá bom? Então, você imprime ou você copia num papel. Você vai fazer isso aqui na sua casa, tá bom? O seu nome e quais são as áreas de crescimento. Pessoal, por exemplo, leitura, decorar versículo, saúde também, eu quero cuidar da saúde, não sei, algum crescimento pessoal seu. Qual é a ação que você deve fazer? A ação é mensurável, tá? Então, são coisas que alguém pode medir. Então, por exemplo, vou ler um livro, vou fazer devocional, e aí a frequência, todo dia de manhã, tá vendo? Então, pegando aí, né? Então, por exemplo, pessoal, devocional com Deus. Ação, vou tirar 15 minutos, 30 minutos por dia para fazer meu devocional. Frequência, todo dia, 7 horas da manhã. Quando eu vou começar? Amanhã, exemplo, tá bom? Pessoal, aí você pensa, familiar, vou orar com meus filhos. Qual é a oração com meus filhos, né? Ou meus filhos. Ação, vou orar na hora do almoço com meus filhos. Qual a frequência? 2 vezes por semana. Então, bote coisa, não precisa botar coisas espetaculares, né? Vou ler a Bíblia, vou estudar, vou assistir, pessoal, quero assistir um estudo em Romanos. Ação, vou assistir no YouTube 1 hora por semana, frequência, 1 vez por semana, vou começar essa semana, tá bom? Trabalho e ministério, vou chamar pessoas do meu ministério para novos líderes. Qual é a ação que eu vou fazer? Vou chamar 2 ou 3 pessoas e vou dizer para eles que eu quero trabalhar na vida deles. Quando? 1 vez por mês, eu vou ter um encontro com esse grupo, eu quero treinar novos líderes. Quando eu vou começar? Mês de agosto, tá bom? Faça isso aí, você pode colocar outras áreas, área emocional, área de saúde, área que você quiser, tá bom? Mas faça esse plano de crescimento pessoal, tá ok? Alguma pergunta? Eu posso aplicar, achei interessante para aplicar no grupo, né? Pode. Posso fazer uma impressão aí e repassar para a turma lá do grupo da juventude? Pode. Acho, obrigado. Vai ser terminar, bom, vai ser muito bom. Eu vou dar um exemplo, uma coisa para vocês, queridos, para o crescimento de vocês. Tem um livro que se chama Hábitos Atômicos. Ele não é cristão, eu acho que eu já falei dele, né? Mas ele é muito bom, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Mostrou 2 grupos, eu nem sei se eu já contei isso aqui, eu conto para todo mundo. Eu contei sim, mas eu vou repetir, tá bom? Então, um grupo de pessoas doentes, 2 grupos de pessoas doentes, um grupo escreveu, os 2 sabiam o que precisavam fazer. Preciso fazer caminhada, preciso fazer isso e aquilo. Um grupo escreveu, vou caminhar 1 vez por semana, tal. O outro grupo só sabia. Depois de um tempo, esse grupo aqui, 70%, 90%, não lembro, ficou melhor. Esse outro grupo que não anotou, não aconteceu nada. Não fizeram o que fazer. Por isso que eu cobro, né? Eu incentivo vocês, escrevam, façam o seu plano, tá bom? Isso ajuda muito, você vai ver que faz diferença, ok?